Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Estamos aqui na plataforma do letramento para conversar hoje com uma pessoa que eu acredito que seja uma pessoa bastante querida dos leitores brasileiros, que é o escritor Ricardo Azevedo, né? É escritor e ilustrador, autor de muitos livros, muitos. São livros que, na verdade, mexem com qualquer tipo de leitor, mas em especial com crianças e jovens. Alguns dos títulos que temos aqui: Um Homem no Sótão, A Casa do Meu Avô, Aula de Carnaval e Outros Poemas, 300 Parafusos a Menos, Livro dos Pontos de Vista, Armazém do Folclore, Histórias de Bobos, Bocós, Burraldos e Paspalhões, Contos de Enganar a Morte, Contos de Espanto e Alumbramento, Feito Bala Perdida e Outros Poemas, Contos e Lendas de um Vale Encantado e tantos, muitos outros livros. Ricardo Azevedo é bastante conhecido, portanto, do público, é vencedor de prêmios importantes, como o Jabuti e o prêmio da PCA, tem livros publicados em vários outros países, é doutor pela Universidade de São Paulo, em letras pela Universidade de São Paulo, é pesquisador na área de cultura popular e professor convidado em cursos de especialização de arte, educação e literatura. Muitas de suas palestras e uma grande parte dos seus textos e artigos falam bastante sobre aquilo que é o tema da nossa conversa de hoje, que é a literatura, a cultura popular, a importância da literatura na escola. Boa tarde, Ricardo. Gostaria de falar um pouquinho com os nossos internautas. Sim. Boa tarde, Maria Alice. Agradeço muito essa oportunidade, esse convite do CPEC para participar desse bate-papo virtual e estou muito contente, estou aqui pronto. Ok. Bom, vamos então começar a nossa conversa fazendo uma primeira pergunta, que é uma pergunta até meio lógica, né? Porque quando a gente conversa com alguém, viu, Ricardo, que uma coisa comum entre os alunos é eles imaginarem sempre que os autores dos livros que eles leem são sempre pessoas que já morreram. Então, Sim. A gente precisa provar que essas pessoas estão vivas e que elas são, na verdade, pessoas absolutamente normais, né, como todas as outras. Então, a nossa primeira pergunta é assim: queríamos que você contasse um pouquinho para nós sobre sua formação como leitor e como escritor. Que pessoas, que lugares, que autores, que obras marcaram esses seus primeiros passos nessa trajetória que o levou não só a ser um excelente leitor, como também a ser um excelente escritor? Bom, então, eu venho de uma casa, o meu pai era um professor, né? A gente tinha uma biblioteca muito grande em casa e os meus pais eram leitores, tanto o meu pai quanto a minha mãe. Não eram pessoas que indicavam livros. Tá? Não me lembro, raramente meu pai falava, leia tal coisa, ou a minha mãe falava algo assim. Eles liam. Né? Então, aquilo criou um hábito, né, não só para mim, como para os meus irmãos também. Quer dizer, nós todos lá em casa era uma coisa natural pegar um livro e ler. Ia viajar, pegar um livro e ler. Então, eu tenho a impressão que essa marca caseira, né, me ajudou totalmente, me introduziu ao mundo do livro com muita naturalidade. Agora, eu quero dizer que não existe uma regra na formação de leitores, eu acho. Né? Eu acho que tem pessoas que não tiveram livros em casa, que não tiveram pais leitores, às vezes pais eram semi-analfabetos, e as pessoas se transformaram em ótimos leitores e às vezes até escritores. Então eu acho que esses caminhos são caminhos que não tem muito uma lógica, não. Né? A minha narrativa é essa. Né? No meu caso, eu tive mesmo acesso fácil aos livros, né? E aprendi a usar livros em benefício próprio. E o que o levou assim, a ser escritor? Então, quando eu era adolescente, ainda no colégio, né, eu não era bom aluno, mas tirava boas notas em redação.
Isso me chamou a atenção, porque eu tirava era mal, repetir 2 vezes de ano, eu era um aluno complicado, entendeu? Mas tirava boas notas em redação. Então eu pensei comigo, acho que eu sirvo para escrever, para trabalhar com texto, talvez jornalismo. Eu não pensei em ser propriamente escritor. Só que no tempo que eu estava no colégio, eu tive acesso a um autor suíço, era uma revista que meu pai recebia em casa, de intercâmbio cultural Brasil e Alemanha. E então os textos de autores brasileiros e portugueses eram traduzidos para o alemão e vice-versa. E eu tive contato com um texto de um autor suíço chamado Peter Pixel. Eram 3 contos. Eu amei aqueles contos. Eu pensei, eu quero escrever que nem esse cara. Eram 3 contos, entre aspas, para crianças, porque na verdade era para todas as idades, eram muito interessantes. Eu pensei, eu quero escrever que nem esse cara. E a partir dali eu comecei a escrever, assim, regularmente. Eu deixei de fazer só as redações escolares, né, e comecei a escrever mesmo. E O Homem no Sótão, esse meu livro que saiu muitos anos depois, eu escrevi após a leitura do Peter Pixel. Foi um texto que eu fiz ainda no colegial, acho que devia estar no colegial, primeiro colegial, uma coisa assim. Só fui publicar muitos anos depois, mas na verdade a primeira versão eu fiz, digamos, influenciado e inspirado motivado, digamos assim, pelo Peter Pixel. Perfeito, Ricardo. Muito bom. Isso é bom e animador, porque assim, muitos jovens não acreditam no seu potencial, não é? E muitas Sim. vezes acabam não investindo, têm uma vontade grande de escrever, mas se sentem tolhidos, né? Porque as barreiras, a questão da ortografia, ou porque Sim. muitas vezes também não contam com o apoio de outras pessoas que possam ser leitores críticos daqueles que eles escrevem e incentivá-los, orientá-los, né? Isso eu acho que tem 2 aspectos aí que eu gostaria de comentar, né? Primeiro essa ideia de inspiração. Essa ideia está no ar até hoje, por incrível que pareça. Quer dizer, como se os escritores fossem pessoas especialmente inspiradas. Eu acho que não é isso. Quer dizer, as pessoas têm boas ideias, mas as pessoas acreditam no trabalho. Quer dizer, cada livro meu e cada livro de qualquer autor, por trás desse livro teve muito, muito, muito trabalho. E o trabalho é uma linguagem comum, né? Você fala assim, bom, tem que trabalhar muito, todo mundo entende. Agora, quando você fala inspiração, é uma coisa meio mágica, assim. Então, vamos esquecer essa palavra inspiração e vamos trabalhar, né? E eu acho que isso pode ajudar um jovem que ainda esteja meio na dúvida dos seus caminhos, não só para ser escritor, para ser qualquer coisa, né? Lembra, trabalhe. Quer dizer, pegue o seu caminho, a coisa que você quer fazer, e estuda, trabalha e tal. E ilustrador? Como é que você se tornou ilustrador? Então, eu desenhava já desde o tempo desde criança, eu sempre gostei de desenhar, né? E isso foi me acompanhando. Quer dizer, tanto que eu acabei, em vez de fazer jornalismo, eu prestei vestibular para jornalismo, mas eu eu entrei até na USP, na verdade, mas era das primeiras turmas, e não tinha turma à noite. Naquele tempo, era o CCEA até no exame. E eu entrei, mas não fiz. E aí eu resolvi por razões assim, muito por acaso, assim, eu resolvi fazer artes plásticas. Tinha amigos que resolveram fazer também, prestei vestibular, entrei, tinha o curso noturno, o curso de comunicações na FAAP, que era a minha primeira opção naquele momento, tinha à noite, né? Mas não era um curso bom, eu percebi. Então eu falei, quer saber, eu vou fazer artes plásticas. E eu gostava de desenhar já, mas aquilo foi uma riqueza para mim. Eu me considero privilegiado por ter podido, por acaso, sem querer, né, ter optado por fazer artes plásticas. Então, as aulas de história da arte, aulas de filosofia da arte. Nossa, eu tive muita informação muito interessante que me ajudou muito como escritor depois. Agora, fora isso, eu tive digamos, eu entrei no mundo de uma cultura visual, vamos digamos assim, né? E isso, obviamente, foi importantíssimo para mim também. De que modo que você consegue trazer para os seus livros esse diálogo, né? Esse diálogo entre a ilustração e o texto escrito?
Ele é importante, esse diálogo é importante. Sim, eu acho que esse diálogo existe, né? Eu sinto assim que quando falam que o cérebro das pessoas tem lá os seus compartimentos, eu acredito nisso, porque eu vejo assim que escrever, quando eu escrevo, eu estou usando certas partes do meu cérebro. E quando eu estou desenhando, eu uso outras partes. Isso é uma coisa que é clara para mim. Por exemplo, eu consigo escrever, eu não consigo escrever ouvindo barulho, nada. Tem que ter silêncio total em volta de mim para eu poder trabalhar. Mas desenhar, eu posso desenhar ouvindo música, é outra coisa. Agora, o que eu já contei várias vezes, mas eu vou contar aqui de novo, né? Quando eu estou escrevendo, eu sempre parto do texto. Tá? E quando eu estou escrevendo, eu às vezes acho que surgem ideias. Eu falo, puxa, isso aqui é uma ideia boa para ilustrar. Eu anoto essas ideias, faço pequenos desenhos, né? Raramente eu uso essas ideias, porque elas estão muito grudadas no texto ainda. Só depois que o texto fica pronto, que eu sinto que ele já está dominado e que já criei aquele trabalho, né? Aí eu me sinto mais solto e mais livre para poder justamente criar esse diálogo, quer dizer, trazer imagens que não sejam óbvias, né, e que se somem ao texto para criar uma terceira coisa que é o livro ilustrado, justamente. Né? Acho que é por aí, pelo menos no meu caso. Na verdade, a gente vê essa coisa da ilustração é algo extremamente importante, né, nos livros de literatura, principalmente a literatura para crianças, onde os livros obrigatoriamente têm uma quantidade maior de ilustrações. Sim, e essa conversa, né, entre o texto e as ilustrações, ela é fundamental, não é? Já que o texto, a ilustração, ela não pode simplesmente ser óbvia, né, ser uma repetição do que está no texto, mas tem que sugerir, tem que fazer imaginar. Sim, eu tenho a impressão que para uma criança pequena, criança que está sendo alfabetizada, por exemplo, é interessante que as imagens estejam mais coladas ao texto. Porque ela vai ver um pouco a imagem, vai ver um pouco o texto, e aí ela vai, de repente, ler aquela. Ela é uma iniciante, né? Mas isso dura o quê? 1 ano e meio, 2 anos. A partir do momento que a criança já tem um instrumental para dominar a leitura, o ilustrador fica livre para poder voar mais alto um pouco e para poder se descolar do texto, não descolar completamente, mas ele trazer coisas que o texto não diz, mas poderia dizer. Acho que esse é uma coisa muito rica da ilustração, quer dizer, aquilo não está dito no texto, mas seria perfeitamente cabível. E isso, então, enriquece o universo de significação desse trabalho que está na mão do leitor. E a ideia de trazer, por exemplo, para os livros seus que são assim, que trazem as histórias de tradição oral, as histórias populares, essa ideia de trazer uma ilustração, que é uma ilustração lindíssima, né? Que se parece muito com a estilogravura. Isso, é verdade. Obrigado. Essa ideia, Ricardo, vem de onde? Por que você optou por fazer esse tipo de ilustração? Não, então, é como se eu tivesse assim 2 trabalhos, né? Quer dizer, eu tenho os textos criados por mim, e esses textos são ilustrados por mim de uma forma mais natural, digamos assim, nos desenhos que pintarem na minha cabeça. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer versões de contos populares, eu fiquei numa encruzilhada, pensei comigo, mas peraí, não é possível que eu use a mesma linguagem de desenho que eu uso nos meus textos autorais para ilustrar esses textos que não são, na verdade, criados por mim. Eu crio uma versão, mas eles têm uma outra raiz, né, que é popular, que sei lá qual, é antiga e tal. Aí eu pensei comigo, não, eu preciso estudar a iconografia popular. Aí é que eu fui me interessar, aí eu pensei, o que em termos de desenho popular, talvez uma das expressões mais fortes seja a xilogravura, né, utilizada muito no Nordeste, não só no Nordeste, mas no Nordeste particularmente, pelos livros de cordel e tal. Né? Eu comecei a estudar isso e fiquei apaixonado, né? Principalmente por poder traduzir aquela linguagem que é feita em xilogravura, e para mim ficou um desafio, como transformar aquela linguagem usando a tinta nanquim.
E eu me impus isso, eu jamais vou fazer uma coisa que não seja possível de ser feita na xilogravura mesmo. E é fantástico, assim, isso foi, nossa, se você for olhar o trabalho assim, ao longo dos anos, já estou trabalhando há tantos anos, você vai ver que houve um amadurecimento nessa linguagem. Fui aprendendo a fazer praticamente livro por livro. Certos efeitos que eu não fazia antes, eu fui entendendo melhor. E chegou uma hora que até eu, digamos, acabei criando uma linguagem um pouco minha, que é diferente da xilogravura, mas poderia ser uma xilogravura. Não. Perfeito, perfeito. É louvável, principalmente porque hoje em dia os próprios livros de cordel que são lançados, eles já não trazem mais as xilogravuras, né? Não trazem mais. Em muitos casos, as xilogravuras vão sendo substituídas por imagens produzidas em computador, né? Às vezes fotografias, né? Ou fotografias. Então, esse aspecto da sua obra é simplesmente fantástico. Ah, que bom. Merece assim, todo o nosso carinho, né? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é esse seu interesse pela cultura popular, né, que está presente assim, em grande número de obras que você publicou. Né? Como é que ele surgiu? Como é que ele apareceu? E como essa cultura popular alimenta essas suas criações? É engraçado, eu estava pensando outro dia a respeito disso, né? Eu venho de uma casa assim, meus pais eram católicos e preocupados com questões sociais. Isso desde sempre. Eu nasci numa casa, era uma questão. Eles falavam da pobreza do Brasil, era uma indignação que havia na minha casa. Eu acho que isso foi muito importante, sabe? Quer dizer, eu fui apresentado às questões do povo de uma forma, digamos assim, amigável, né? Na verdade, assim, vendo essas pessoas como pessoas que estavam lutando para ter uma melhor condição de vida e, ao mesmo tempo, percebê-los como pessoas, né? E, na sequência, perceber um pouco que eles tinham uma outra cultura. O meu pai tinha um sítio perto de São Paulo, nós temos esse sítio até hoje, né? Que é aqui a 40 quilômetros de São Paulo, né? E a gente passava as férias lá, isso eu estou falando quando eu era criança, então não tinha nem luz elétrica. E passava, por exemplo, as férias de dezembro e de julho, né, fim do ano e no meio do ano, eu passava o mês inteiro lá em geral. E meus companheiros de brincadeira eram as crianças que moravam lá, crianças muito pobres, às vezes filhos de camponeses da região. Uma outra aproximação, eu ia na casa deles, aprendi a jogar bola de gude, por exemplo, que já em São Paulo já ninguém era tudo asfaltado, ninguém jogava, mas eu aprendi a jogar bola de gude, fazer estilingue, um monte de coisas que eu acho que são aproximações, né? E fora o contato com os contos populares, que eu fiquei fascinado sempre. Desde menino, quando eu lia aquelas histórias, eu adorava ler. E isso foi muito introduzido para mim pelo Tesouro da Juventude. O Tesouro da Juventude tinha uma parte, essa coleção de acho que 18 volumes, né, maravilhosa, que a gente tinha em casa, tinha uma parte que eram contos populares. Pô, eu lia direto, eu adorava esses contos. Alguns mal contados, outros bem contados, enfim, mas aquilo me enfeitiçou, sabe? E depois eu fui encontrar na minha própria casa, nos outros livros, o Luiz Câmara Cascudo, por exemplo, Lindolfo Gomes, livros que o meu pai tinha, com outras versões. Então eu falei, poxa, isso aqui é um tesouro, né? E depois, quando eu virei autor, eu falei, poxa, ninguém fala disso, né? Não se fala dos contos populares, não se fala das quadras populares. Eu lembro assim que ninguém falava de quadras populares, eu amava quadras populares. Meu pai recitava com a gente quando a gente era pequeno em casa, tinha um livro Trovas Populares do Afrânio Peixoto, um livro que eu tenho um carinho, eu tenho até hoje aqui a versão do livro do meu pai mesmo. E a gente recitava aquelas quadras, amava aquilo, né? Então é por aí. Uhum. A gente tem aqui uma pergunta de uma internauta curiosa, porque acabamos de falar a respeito das ilustrações. Andréia nos pergunta o seguinte: as borboletas, aquelas borboletas que aparecem sempre nos seus desenhos, nas suas ilustrações, elas têm uma representação especial para você? Elas têm um significado especial para você, cara? Não tem. Não tem, francamente, não tem. Eu acho assim, eu acho que as borboletas, como outros elementinhos que eu uso, eles são assim, é para dizer, olha, não é bem isso que você está vendo. Tem algo mais.
Então são acasos, assim, por exemplo, eu gosto de botar o lenço, por exemplo, eu faço o personagem, eu boto um lenço saindo um pouco do bolso. É algo que, quer dizer, tem uma vida ali, né? E se a gente for olhar passarinhos também, eu boto muito passarinho, né? Mas é que se a gente olhar em volta da gente, sempre tem um passarinho, tem um inseto, tem uma borboleta, tem as pulgas que a gente não vê, mas às vezes aparecem. Então é isso, para mim é uma forma de dizer, olha, isso que você está vendo nesse desenho, tem mais coisa, que eu não pude desenhar, mas está aí, por exemplo, essa borboleta que entrou no meio, como ela entra na vida mesmo, né? Perfeito, Ricardo, perfeito. A gente pensa o seguinte, o povo brasileiro tem uma cultura fortemente oral, né? A escola é encarregada de ensinar, né, de trazer para essa população a cultura letrada, a cultura escrita, sim, principalmente para as novas gerações. Para você, é importante que a escola busque aproximar essas duas formas de expressão cultural? E de que forma os educadores podem promover essa aproximação? Ela é importante. Como promovê-la? Eu acho importantíssimo. Porque, veja só, o que acontece é que uma criança, por exemplo, uma criança que seja filha de pais ou neta de analfabetos, ou pessoas muito pouco letradas, o que é muito comum no Brasil, digamos, acho que até uma porcentagem bem alta das pessoas é filho ou neto de analfabetos, quando ela entra na escola, a escola muitas vezes diz para ela o seguinte, olha, você não sabe nada, seu pai não sabe nada, seu avô não sabe nada, porque são analfabetos. Agora você vai ter a chance, diferentemente dos seus pais e do seu avô, de finalmente entrar em contato com o conhecimento. Isso é uma mentira. Isso não é verdade, porque essas pessoas elas têm uma cultura, que é a cultura popular, que é riquíssima, justamente esses contos populares, as quadras populares, as adivinhas, o samba. Gente, o maracatu, se a gente for ver a nossa cultura, ela é totalmente enraizada na cultura popular. As coisas talvez mais importantes da nossa arte, por exemplo, ou uma boa parte das coisas importantes da nossa arte, são influenciadas e são marcadas pela cultura popular. Então eu acho que cabe num país como o nosso, nós não estamos na Suécia, nós estamos no Brasil, que uma porcentagem de 70%, 80% das pessoas ainda é muito marcada por essa cultura oral, digamos assim, né? Então eu acho que cabe à escola brasileira fazer essa ponte, sem dúvida, e trazer, por exemplo, justamente contos populares, fazer as pessoas, os alunos pesquisarem com seus pais analfabetos, o que eles conhecem, que histórias eles têm, que adivinhas eles conhecem, que casos, etc, etc, que crenças, que benzeduras, que receitas culinárias, é uma riqueza, é a nossa cultura, né? Então, eu acho que a escola, ela deveria fazer uma mediação cultural fundamental, considerando que nós somos brasileiros, né? E não estamos na França ou em outro país onde a situação é outra, né? É verdade aquilo que você traz, assim, realmente toda essa cultura é extremamente rica, extremamente importante, e é importante, a gente considera aquilo, né, no CEPEC, nos projetos com os quais a gente trabalha com esse público de educadores da educação pública brasileira, a importância de trazer, né, para dentro da sala de aula aquilo que faz parte da cultura local, né? E não sobrepor uma coisa a outra, mas mostrar Sim. que existem formas diferentes, né? Formas diferentes de pensar, de agir, de ver o mundo, e que essas formas não são excludentes, pelo contrário, elas se enriquecem, não é verdade? Você sabe, Maria Alice, agora, semana passada, eu estive em Joinville, participei de uma mesa redonda. E uma das pessoas da mesa, ela fez uma associação entre cultura e leitura. Veja como é capcioso. Ela, muito bem intencionadamente, ela falou assim, a cultura está na leitura. Não é verdade. A leitura é muito importante. E ela introduz a gente a esse mundo, digamos assim, um mundo, digamos, moderno, civilizado, que nome tenha. Mas essa confusão entre leitura e cultura precisa ser matizada. Existe a cultura letrada, que ela é importantíssima, sem dúvida, e que as pessoas têm que ter acesso a ela, mas existe uma cultura popular, que no nosso caso, no caso brasileiro, ainda é viva, é riquíssima.
e precisa ser conhecida, precisa ser explorada, precisa ser admirada, porque ela é admirável. Ricardo, eu peço licença um pouquinho para entrar com mais uma pergunta que foi enviada por uma internauta, Simone Souza, que fala sobre uma obra sua, que são os Contos de Enganar a Morte. E ela diz assim: se os Contos de Enganar a Morte surgiram como uma proposta de brincar com a morte e trazer leveza e humor para o tema em questão. Não, eu acho que isso aconteceu, mas secundariamente. Eu acho que esse livro surgiu dentro dessa pesquisa que eu fui fazendo. À medida que eu fui me aprofundando nos contos populares, eu vi que havia segmentos. Então havia os contos, heróis que tentavam enganar a morte, tem heróis que para sobreviver tinham que resolver uma adivinha, heróis bobos, os tolos, né? E por aí vai. Então, o que eu fiz? Eu fui separando, eu fui lendo, olha, o que eu pesquisei de conto, não só de pesquisa, através de livros sempre, né? Quer dizer, lendo tudo quanto foi pesquisador que andou por esse Brasil afora, coletando, e também contos portugueses, porque, na verdade, esses contos migraram para cá. Então, os pesquisadores portugueses têm sempre versões interessantes para a gente conhecer, até para comparar com a nossa, né? Então foi isso que aconteceu. Eu fui vendo que havia blocos que eu podia separar e fazer, puxa, eu vou fazer um livro só com um herói que tenta enganar a morte, ou só com um herói que, enfim, tem que adivinhar, etc. Foi assim que eu fiz. Agora, essa ideia que a pessoa que perguntou traz, é verdade. Ao mesmo tempo, que bom que a gente pode discutir a morte de uma maneira não depressiva, não trágica, né? Mas porque também higienizar a morte seria um erro crasso. Afinal de contas, né, a morte é uma realidade, é a realidade. Né? A gente não vai escapar dessa. Né? Então... Perfeito, Ricardo. Então, eu gostaria de lembrar a quem está nos assistindo que nós estamos aqui num bate-papo delicioso com o escritor Ricardo Azevedo, premiado escritor de obras, escritor, ilustrador e também compositor, porque alguns poemas que o Ricardo musicou também, que estão aí à nossa disposição para a gente, né, aproveitar, ler, ouvir à vontade e levar para os nossos alunos, nós que somos professores, para os nossos alunos, para os nossos, enfim, para o público com o qual a gente atua, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos, né? É sempre importante levar para eles obras de boa qualidade, né? Obras realmente de valor literário. Temos uma outra pergunta aqui, mas eu vou deixá-la para daqui a pouquinho, Ricardo, viu? Porque ela, na verdade, ela tem a ver com uma outra questão que eu quero lhe colocar, então eu vou juntar essas duas perguntas daqui a pouco numa mesma questão. Né? Existe um artigo seu que está no seu site, Elos entre a Cultura Popular e a Literatura. E nele você defende que a literatura para crianças é muito mais do que literatura, é muito mais uma literatura popular, na verdade, do que propriamente infantil. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa sua concepção de que a literatura para crianças ela é mais uma literatura popular do que propriamente ser chamada de uma literatura infantil. Sim. Eu acredito nisso mesmo, né? Quer dizer, eu até o meu trabalho de doutorado foi um estudo que eu fiz a respeito do discurso popular, através das letras de samba. Eu analisei letras de samba e tentei ver que características tem esse discurso que está nas letras de samba que não são para crianças. Porém, toda criança consegue entender um samba. Se você pegar uma música do tropicalismo, por exemplo, muitas crianças vão boiar totalmente, falar, o que é isso? Eu não estou entendendo o que essa letra está falando. Então, em resumo, eu acho o seguinte, existem textos que são textos marcados pela cultura escrita. E eles tendem, por exemplo, eles podem ser mais abstratos, eles podem fazer certas experimentações com a linguagem, eles são ótimos. Não é assim, eu não estou querendo dizer que um é pior que o outro, nada disso, eu estou querendo dizer que eles têm tais características. A escola é um bom lugar para apresentar essas características aos alunos. Mas existem outros tipos de texto
que eles são textos que não são tão experimentais, não entram em abstrações, eles funcionam, eles são construídos como se eu estivesse, agora eu estou olhando para você aqui, nós estamos cara a cara, né? É como se uma pessoa estivesse falando cara a cara com a outra. Por exemplo, eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Não tem erro, a pessoa está falando, a gente entende, qualquer um entende, um velho entende e uma criança entende. Esse discurso é o discurso que todo escritor para crianças utiliza. Então, o que acontece é o seguinte, então, por exemplo, não há um aprofundamento terrível de temas, não há abstrações filosofadas, porque isso sai fora. Né? Então, por exemplo, você vai falar do amor num certo plano. Não é um plano de uma intimidade tão grande que ela já vai, entendeu? Ela já vai demandar outras questões aí no meio. Então, eu acredito que nós, escritores de livros para crianças, na verdade, nós utilizamos um discurso popular. Agora, nós tratamos de temas que a gente tenta tratar de temas que as crianças sejam, que interessem as crianças, é lógico. Então, não é uma coisa radical. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas usam personagens jovens ou personagens infantis por causa disso. Né? Eu, aliás, nem uso muito. Se você for ver, eu tenho livros que os personagens são velhos. Né? Mas, enfim, eu acredito piamente nisso e digo mais, muitos adultos, tenho certeza disso, leem livros para criança com muito usufruem, gostam, e isso não significa que eles sejam infantilizados. Nada a ver. Simplesmente eles gostam das questões da vida humana serem tratadas num certo patamar. Apenas isso. Inclusive, muitos deles, às vezes, nem gostam, ou nem têm acesso, ou não estão tão interessados em, por exemplo, experiências formais com a linguagem, que são boas, um discurso fragmentado. Tudo bem, mas não é. Muitos leitores não estão interessados nesse tipo de expressão. Ok. Um dos grandes desafios da educação brasileira hoje é democratizar o acesso à cultura literária, justamente. Como é que a literatura pode contribuir para isso? Olha, eu acho que a literatura é como é que eu vou dizer? Você entrar em contato com o texto literário é você entrar em contato com contradições humanas. A literatura é uma arte. Né? Então, se você for ver, por exemplo, Romeu e Julieta, o cara foi se apaixonar justamente por aquela mulher que ele não podia se apaixonar, que era da família rival, etc. E tal. Pronto, instalou-se uma contradição. E a contradição, eu sempre gosto de dizer, ela não é o confronto do bem contra o mal. A contradição é a colisão do bem contra o bem. Isso é que dá contradição, é isso que nos deixa inquietos. O cara gosta de duas mulheres, por exemplo. Aí, ele sente amor por duas mulheres, ele vai ter que optar. Essa é a contradição. E isso eu acho que a literatura tem que trazer, as contradições humanas. Isso vai aparecer nos poemas, vai aparecer na literatura infantil, na literatura adulta e na literatura que você quiser. Se não tiver as contradições e os conflitos humanos, eu acho que é uma literatura fraca. Uma literatura que não é desinteressante. Se ela traz esses conteúdos, eu acho que é uma humanização. Então, é muito importante que as pessoas que não sejam leitoras e que estão sendo introduzidas ao mundo da leitura, digamos assim, elas saibam que a literatura não é para tirar nota na escola ou para dizer que leu Machado de Assis, não tem nada a ver. Né? São as questões humanas que estão dentro daquele livro e que vai enriquecer o leitor e que nos enriquece a todos nós e que faz com que você leia um texto escrito em 1800 ou em 1700 ou no ano 2000 com o mesmo interesse. Por quê? Porque as questões humanas são essas que estão colocadas, as pessoas se apaixonam, as pessoas morrem, as pessoas estão em busca do seu autoconhecimento, as pessoas se arriscam, transgridem. Né? Isso é que tem que estar na literatura o tempo todo e por isso é que a literatura é uma coisa maravilhosa. A literatura, nesse caso, ela tem um grande papel, não é? Nessa aproximação, no seu modo de ver. Essa aproximação entre, aliás,
o acesso à cultura letrada, né, é capaz de democratizar muito mais, de trazer um avanço para nós em termos de educação pública, eu penso da educação pública. Não, e uma humanização, porque veja só, senão nós vamos ficar só com livros técnicos. Nós não somos só técnicos. Nós somos seres humanos, nós somos complexos, nós temos emoções, nós temos dúvidas, nós temos questões o tempo todo que ultrapassam as técnicas. As técnicas são úteis, mas elas são higiênicas demais para a vida. A vida é muito mais. As coisas que não são passíveis de ser ensinadas propriamente, elas são os assuntos da literatura, se você for ver. Não dá para você ensinar, você só pode compartilhar as paixões, a busca do autoconhecimento, a morte, o envelhecimento. Você vai falar o quê? As pessoas, nós estamos, é a vida, são assuntos da vida concreta. Esses são os assuntos contraditórios, inclusive, são os assuntos da literatura. Eu vejo assim. O professor Antônio Campos falava dessa necessidade da gente, desse contato com a ficção, e da função humanizadora, não é que tem a literatura, que tem as artes em geral, e a literatura que é a arte da palavra. Né? Isso é uma outra coisa que você falou, Maria Alice, que eu acho muito importante. Vai ser muito bom um dia que as escolas souberem interligar as artes, fazer com que o aluno perceba os elos incrivelmente ricos que existem entre a literatura, a pintura, o cinema, o teatro, a dança, né? Tudo isso é interligado, na verdade, e as pessoas não têm, infelizmente, ainda não têm essa visão mais global da arte, né? E da importância que ela tem para a educação, né? Isso. Para a educação, evidentemente. Vamos lá, mais uma pergunta. Hoje em dia, as tecnologias digitais, elas estão bastante popularizadas. Que mudanças você percebe no cenário cultural, especialmente na literatura e na educação, em função desse avanço, desse desenvolvimento das tecnologias digitais? Olha, eu confesso que eu não tenho assim, uma visão clara a respeito desse assunto. Eu não tenho uma experiência, não sou uma pessoa muito afeita a altas tecnologias, nada disso. Eu acho assim, por exemplo, se o sujeito vai ler numa tela de computador ou vai ler no livro de papel, eu acho que é uma questão menor. A questão que eu vejo é o seguinte: ele sabe o que está fazendo quando ele pega um texto, ele sabe como um texto pode ser útil para ele, o que são os diferentes tipos de texto existentes, né? Para mim é isso. Agora, a tecnologias, truquinhos, você fazer um livro que tem umas atividadezinhas, isso aí para mim é nada, entendeu? Eu não tenho o menor interesse nisso. Pode ser uma coisa interessante aqui e ali, essa tecnologia pode ser útil, por exemplo, para livros didáticos, que exigem, você de repente aperta um botãozinho lá e aparece tal coisa. Vejo mais assim. Agora, me preocupa a impessoalização. Quer dizer, a tendência cada vez mais que essa tecnologia tem. Por exemplo, agora nós estamos falando virtualmente, né? Estou falando com você e outras pessoas estão vendo. Isso é um uso bom dessa tecnologia, muito bom, muito rico e muito importante. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Eu sempre penso naquele sujeito lá no Iraque, que a 2.000 quilômetros de distância, na frente de uma tela, apertou um botão e matou gente lá higienicamente, a uma distância extraordinária. Quer dizer, a 2.000 quilômetros de distância, ele estava fora do Iraque e ele matou gente lá dentro. Isso graças à tecnologia. Isso me assusta. Essa impessoalidade total que a tecnologia... Os caras namoram no computador hoje em dia. É estranho, quer dizer, é engraçado, entendeu? Eu acho que, sei lá, matar uma pessoa a 2.000 quilômetros de distância é como você jogar um videogame. Matar com uma faca é diferente no corpo do cara lá, quer dizer. Então, me assusta um pouco essa impessoalidade, essa higiene que a tecnologia oferece para a gente nos dias de hoje. Essa virtualidade quase total, né? Não sei o que fazer com isso. Ricardo, esse tipo de desenvolvimento tecnológico tem alguma
Eu vou fazer a pergunta, ainda que você me diga que você não é muito afeito, assim, nem acompanha muito esse desenvolvimento tecnológico. Mas tem algum tipo de influência no seu trabalho criativo, na relação com os seus leitores, com o seu público, ou não? Olha, por exemplo, eu usar o computador, eu poder consultar coisas quando eu preciso, rapidamente, puxa, é fantástico. Eu sou do tempo da máquina de escrever. A diferença é, nossa, eu consigo trabalhar muito melhor e com muito mais competência, eu acho, graças à tecnologia. Não tem a menor dúvida a respeito disso. Né? Quer dizer, é muito melhor trabalhar com o computador e você fazer o texto, você pode fazer uma outra cópia, faz uma experiência e depois volta para aquele. É fantástico. Né? Agora, mais que isso, eu não sei. Não sei se há uma grande influência. Não. Assim, eu acho que a influência é de material de trabalho. Né? Eu poder escrever, mexer no texto de uma forma muito rica, né? Isso sem dúvida. Né? Poder consultar no Google ou em algum lugar lá alguma coisa que eu estou precisando com urgência e de repente achar uma informação interessante. Olha, nós temos aqui um comentário de uma internauta, Flávia Lima, que diz assim: a humanização é básica, concordo, deveriam ser tratados com mais frequência. A literatura é um meio sensacional. Então, alguém está concordando conosco, aplausos. Né? Que bom. Com certeza, que bom. Temos aqui uma outra internauta que nos pergunta o seguinte, é Vivian Lopes: como que na sua literatura você dialoga com a cultura infantil e juvenil atual, com o mundo dos games, internet, celulares? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos retomar aqui essa questão da proposta. Olha, eu acho assim que essencialmente as pessoas não mudaram muito, não. Aliás, não mudaram quase nada. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas limitações. Para mim é um pouco supérfluo, assim, quer dizer, tanto faz para mim, entendeu? Quer dizer, eu já escrevi livros que o sujeito ficava lá na frente do computador e usava o computador, tinha um personagem lá que fazia isso, mas para mim isso não é nada, entendeu? Quer dizer, a mesma coisa do sujeito andar de carro ou andar de carroça. Ele anda e vai em algum lugar, o que me interessa é o lugar onde ele vai, né? Agora, por exemplo, eu acabei de escrever um livro, publiquei no fim do ano passado, é um livro que se passa em 1540 no Brasil. O personagem é um jovem de 16 anos que vem de Portugal para cá. É uma literatura que eu considero juvenil, digamos assim. Eu gostaria que um jovem lesse, mas um adulto também lesse, né? E eu trato de assuntos da vida que eu acho que vão interessar muito. Ele namora com uma mameluca, ele encontra mil coisas aqui no Brasil naquele tempo, preso por índios, convive com rituais e com uma série de coisas. São assuntos que eu acho interessantíssimos, não tem nada a ver com nada dos jovens. Entenderam? Acho que os jovens, existe uma cultura da moda. Hoje é assim, ontem era de um jeito, daqui a 10 anos vai ser um pouco diferente. Mas esses jovens são seres de carne e osso, são pessoas, eles vão fazer filhos. Os pós-modernos também amamentam, entendeu? E é isso, vão ter que cuidar de alguma forma desses filhos que vão nascer. E... sei, eu acho que a gente não pode confundir uma espuma com a água do mar mesmo. A água do mar mesmo é outra coisa, né? E ela é essa água mesmo. Há pouco tempo atrás eu vi tinha um artigo no jornal, agora não me lembro do autor, infelizmente, ele começa com uma parábola que é o seguinte: um peixe velho encontra no rio dois peixes jovens. E o peixe velho fala o seguinte: ô pessoal, tudo bem? Como é que está a água? Aí os peixes jovens se afastam e falam assim: o que é água? Interessante, né? Não vamos esquecer que existe uma água, entendeu? Nós estamos na água. Verdade, verdade. Ricardo, e assim, acho que a gente toca, né, nesse momento, né, uma questão que é uma questão bastante séria, que é a questão mercadológica. Hoje em dia, né, a gente vê que um grande número de escritores que desponta escrevendo para jovens ou para crianças, o faz muito guiado por essa coisa de atender a modismos ou de atender a determinadas demandas. Então, ele escreve o livro para mostrar
determinada coisa, para colocar, por exemplo, para situar, para atrair o jovem para a leitura, então ele coloca todo um contexto, né, um contexto mais moderno e tal, com essa preocupação justamente de vender livros, ou então, como é que a gente poderia dizer, ou até mesmo, né, de tocar, assim, de pretender ensinar determinadas coisas por meio dos livros de literatura. O que você acha disso, Ricardo? Olha, eu acho o seguinte, isso você começou falando que ia tocar num assunto mais complicado, né? E de fato é um assunto muito complicado, porque eu acho que ele transcende a literatura, transcende a escola, quer dizer, existe um sistema, né, grande, que é vamos para não ir muito longe, vamos chamar de uma indústria cultural, né? A indústria cultural, ela vive de venda de produtos. Então você cria e vende, tem o mercado consome, esse produto não pode durar muito, porque senão não tem lugar para produzir novos produtos. Isso, a única coisa que eu digo é o seguinte, caberia às escolas e às famílias ensinarem os jovens, as crianças, a terem um pensamento crítico a respeito desse sistema, porque esse sistema, ele é nefasto, de certa maneira. Por exemplo, eu quero vender livros, eu vivo de livros, eu preciso que meus livros vendam. Mas até aí eu não vou fazer qualquer coisa para vender livros, né? Quer dizer, essa é a minha vida, é o meu trabalho, eu levo a sério aquilo que eu faço, né? O livro é como um cheque que você assina. Você está dando para o outro alguma coisa que tem que ter um respaldo ali atrás. O teu nome, a tua responsabilidade. E não é nada disso que tem nessa indústria cultural. Quer dizer, ela simplesmente são produtos descartáveis e novos produtos, e nós nos transformamos apenas em consumidores. É lamentável, mas é uma coisa maior. Eu acho que, se você for pensar, muitas escolas, elas também, hoje em dia, os alunos passaram a ser produtos, consumidores são os pais. A escola, se o pai, por exemplo, não gostou de tal coisa, não se discute a pedagogia que está sendo usada, nem um projeto educacional. Ou se o pai não gostou, não vamos fazer. Por exemplo, é uma influência da nefasta, ou é um horror. Isso aí, quer dizer, quem falou que o pai... É a mesma coisa que um pai ir no médico e falar o que ele quer, o que o médico faz. É o fim da picada. Então, quer dizer, o mercado tem limites, entendeu? Quer dizer, não é tudo o mercado quer e eu vou fazer o que o mercado quer. Isso é ridículo. Eu como autor, eu gostaria de fazer o que o mercado nunca pensou que iria gostar. Surpreenda ele totalmente. E fale, puxa, que legal. Isso vai ampliar as pessoas. Tá? Mas é uma discussão que realmente não vamos resolver aqui. Nós precisamos comprar um vinho e tomar muito vinho para resolver essa parada. Exato, você tem razão. Ricardo, temos aqui mais perguntas. Temos uma pergunta da Márcia, que diz assim: você afirmou que a ilustração deveria dizer o que o texto não disse. Como o professor poderia ensinar isso ao aluno? Você tem alguma sugestão? Conhece alguma experiência interessante no ensino dessa relação entre a ilustração e o texto? Não, eu não conheço, assim. Eu acho que eu presumo que o professor, ele tem que ser um bom leitor, né? E ele, como um leitor, ele vai perceber. Ele lê o texto, ele de repente, puxa vida, essa imagem está trazendo algo que é pertinente, mas não está esgotado no que o texto disse, foi além. Então é intuitivo mesmo, quer dizer, não há eu acho que intuitivamente a pessoa vai, o cabe ao professor. Eu acho que o professor ser leitor e gostar de ler, e ter o hábito da leitura, é fundamental. Né? Então, nesse caso, por exemplo, vai acontecer isso. Não acho que é tanto de se preparar, de ler, não é isso. Cada texto e cada imagem vai fazer um jogo, e esse jogo o bom leitor vai sacar. E o leitor mais velho, obviamente, talvez saque mais coisas e vai poder ensinar os pequenos leitores olha isso aqui e tal. Isso aqui, cabe aos adultos fazer o quê, né? Mostrar a cultura aos recém-chegados, como dizia a Ana Arendt. Né? Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta aqui.
da Ana Maria. Hoje vemos uma explosão de saraus da periferia, novas formas de criação literária por meio de gêneros híbridos que misturam imagem e palavra, popular e erudito. Como a escola pode estreitar a relação com as comunidades e suas ricas manifestações culturais? Olha, eu não saberia responder essa pergunta, mas eu concordo com a Ana Maria no sentido de que a escola tem que estar sensível a essas manifestações populares que estão no entorno dela, né? Então, imagino que uma das maneiras seria propiciar que aqueles artistas que estão no entorno da escola, de repente, vão à escola conversar com os alunos, conversar sobre quais são as propostas deles de trabalho, como eles criam o seu trabalho. Eu acho que falta na escola isso, sabe, assim, esse sopro da vida mesmo, das pessoas que estão lá fora entrarem lá e falar, olha, eu trabalho assim, eu trabalho assado, eu tenho essas dúvidas, eu não estudei, por exemplo, por uma escola de periferia. Às vezes você tem um artista que não foi à escola. Então ele vai poder dizer para aquelas pessoas que estão estudando como é que ele vê isso. Inclusive, quais são as dificuldades que ele tem e as vantagens que ele tem, se é que ele tem alguma vantagem. É fantástico, né? Então, é trazer a vida mesmo para dentro da escola. Se há manifestações de arte no entorno da escola, a escola tem que ter essa sensibilidade de arrumar um jeito de trazer para dentro, ter um espaço para isso.